boa noite. Tô esperando todo mundo entrar, desligando aqui as coisas da tomada, recarregador. Espaço integrar, aprender sempre, em presente. Muito bem, adorando. Boa noite. A nossa convidada já chegou. Tá entrando a imagem dela. Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Marilisa? Tudo. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Marilisa, sou psicóloga, neuropsicóloga. Hoje com a gente está a fonoaudióloga, mestre em ciências, a Samira Teixeira Palau, e ela Isso tem mesmo. formação em neuropsicopedagogia e reabilitação cognitiva. Né? Eu conheci a Samira na reabilitação cognitiva, nós fizemos o curso juntas lá no FEMUSP. E assim, tava precisando de uma fono para falar comigo, e aí a gente conversou e foi muito bom a interação que nós tivemos essa semana toda, né? Com certeza, Pessoal, a sim. gente tem falado do envelhecimento, né? Que tem as fases do envelhecimento, tem o envelhecimento típico, né? Que é um processo onde não há nenhuma alteração que não seja típica da terceira idade. Tem aquele envelhecimento do transtorno cognitivo leve, onde os comprometimentos são mais brandos, e o transtorno cognitivo maior, onde os comprometimentos são mais complexos e há um grau de dependência do outro, né? E eu vi aqui algumas definições, só deixar uma aqui para gente. A minha tela não está subindo, peraí. Travou, não está subindo. Mas só para a gente. No transtorno cognitivo maior, a gente tem algumas áreas comprometidas que atrapalham a interação, realização de tarefas e atrapalham também o pensamento, a comunicação, né? Temos um prejuízo também na comunicação. E aí a Samira vai falar para a gente sobre estratégias de comunicação na demência, em especial na demência de Alzheimer, mas a gente pode levar para as outras demências também, né? Uhum. Com Bom, você, Samira, eu então, vou ouvir hoje, eu sou mais ouvinte. não, eu peço a tua participação também, é muito importante. Esse momento da interação da equipe multidisciplinar, né? Nesse momento tão Sim, crucial do isolamento, né? Então, eu gostaria de agradecer ao teu convite, a tua confiança para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente sabe que não é fácil, não é tão objetivo como gostaríamos que fosse, mas eu vou tentar aqui passar um pouco das estratégias de comunicação utilizada em pessoas com demência, tá? Eu organizei isso de uma forma para falar que ficasse mais didática. Então, qualquer coisa, se não entenderem, perguntem, fiquem à vontade, a gente vai organizando as perguntas aí, tá? Então, eu primeiro queria falar um pouquinho sobre a definição de linguagem, né? Então, a linguagem, para a gente, do ponto de vista fonoaudiológico, ela se baseia num sistema de signos, de sinais, de símbolos, que permite ao indivíduo se expressar com o outro. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de emitir um conteúdo e de entender esse conteúdo por meio de uma estrutura consistente, certo? Então, esse é o primeiro momento. E aí a gente vai pensar em linguagem do ponto de vista de comunicação oral e escrita, certo? E quando a gente pensa em idoso, a gente pensa num ser muito complexo, por quê? Porque ele já teve as suas vivências, ele já teve os seus aprendizados, ele ainda tem mais vivências e mais aprendizados. E quando a gente pensa na comunicação, a comunicação no idoso, de uma forma geral, ela pode ser afetada por alguma questão propriamente de linguagem, oral ou escrita, por conta de uma alteração de fala, certo? Então, se eu tenho uma adaptação de uma prótese dentária, eu tenho uma comunicação oral que pode não ser efetiva, porque eu não consigo arranjar um ponto articulatório dessa fala, não consigo produzir alguns tons de fala de forma efetiva. Eu posso ter alteração da voz.
Eu posso ter alteração da audição, que mais no final a gente vai comentar sobre essa importância dos órgãos sensoriais, a importância das questões sensoriais estarem ajustadas para que tenha uma boa comunicação e tenha um bom desempenho das funções cognitivas. Então, a gente... Oi, tá travando. Tá travando. Oi. Vou mudar meu ponto aqui para ver se melhora. Oi. Agora tu. Tá, Sim. tá jóia, então. Ótimo. Agora parou de travar para todos? Tá jóia, então. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, quando a gente pensa na linguagem no idoso, que tem um envelhecimento saudável, que passa por um processo de senescência, que a gente diz, a gente já encontra algumas alterações da linguagem. E isso pode acontecer por outras funções cognitivas que participam da linguagem, né? Eu costumo dizer que a função cognitiva, a linguagem em si, é muito complexa porque ela depende da participação de outros domínios, como a atenção e a memória. E no idoso, com esse envelhecimento, vamos dizer, sadio, com as doenças sistêmicas controladas, a gente vai observar uma queda da eficiência da memória de trabalho, de uma forma geral, né? Que traz consigo algumas demandas para compreensão de fala, para compreensão de enunciados, compreensão de material narrativo. A lentificação, de uma forma geral, desse idoso, ele vai apresentar uma velocidade de processamento, né, diferente. A gente não pode dizer alterada porque ele vai sofrer essa lentificação. Então, obviamente, se eu possuo uma fala mais rápida, se eu possuo uma fala mais imprecisa, eu vou dificultar esse processo de comunicação, esse processo de compreensão com o idoso. Existem alguns eventos que são encontrados no idoso, como, por exemplo, o evento da ponta da língua, que nada mais é que uma falha temporária que é gerada e que acarreta um alto nível de frustração para a população, né? E aí esse erro, ele é ocasionado pela dificuldade de organização dessas unidades de som da fala. E é óbvio, você fala assim, poxa, Samira, mas no Alzheimer também a gente pode encontrar isso, na demência a gente também pode encontrar essas dificuldades, né? Então, o que diferenciaria? Daí a gente vai pela definição de demência, né? E aí a demência é o comprometimento, né, cognitivo, principalmente da memória e mais funções que vão acarretar dificuldades, alterações, prejuízos nas atividades de vida diária, né? As atividades de vida diária e as atividades instrumentais. Então é isso que a gente vai conseguir diferenciar pelas outras funções também e pelo comprometimento nas atividades de vida diária. E é importante também a gente... Oi? Esse na ponta da língua é aquela coisa que eu quero lembrar e não sai? Exatamente. Que você fala assim, eu queria falar, mas você tem a sensação de... Você tem a sensação de reconhecimento da palavra, você sabe e não sabe o que você quer dizer, né? É mais ou menos essa sensação, que até nós temos, né? Eu acho que nessa situação de isolamento, nós profissionais da saúde estamos num nível de estresse um pouquinho maior do que a gente costuma trabalhar. Então, nós podemos ter com maior frequência, né, esses sintomas, ou às vezes esquecer palavras, ou esquecer o que vai falar naquele momento, porque a gente também tem vivido várias funções, né? Tem tido a necessidade de executar várias funções ao mesmo tempo, enfim, a demanda tem sido maior. E aí, pensando na linguagem no idoso, o que a gente observa na prática e pela comunidade científica? A gente observa já dificuldades na compreensão de frases mais complexas, compreensão de eventos narrativos. Na produção oral, a gente percebe que a complexidade que eles produzem, ela é menor, certo? A complexidade tanto sintática, de estrutura, quanto de conteúdo desse enunciado,
certo? Dificuldades de nomeação, de recuperação de palavras, que é uma das principais queixas, inclusive, dos cuidadores e familiares desses pacientes, né? E aí, pensando em tudo isso, trazendo esse briefing, né, sobre o que acontece com o idoso saudável e com o paciente com Alzheimer, a gente tem que perceber que desde o idoso saudável existe um estereótipo da comunicação do idoso e da forma como a gente lida com o idoso, né? Ainda a gente está nesse processo de mudança, né, de comportamento com a população idosa, porque o nosso perfil demográfico vem mudando com os anos, né? Mas aí... Oi? Desculpa? No mundo inteiro tem a população está mais envelhecida. E no Brasil, a gente era uma população mais jovem, agora nós estamos ficando também uma população mais envelhecida. Exatamente. E a gente tem que começar a pensar no idoso de uma forma diferente, né? Na pessoa idosa. A gente tem que respeitar as vivências dessa pessoa. A gente não pode esquecer que ela já teve uma profissão, ela já passou por várias experiências. Hoje ainda ela pode estar ativa, certo? A gente não pode cometer o erro de infantilizar essa pessoa, de subestimar, de limitar a comunicação com ela, porque a gente acha que ela vai ter um pensamento lentificado, porque ela vai ter algumas debilidades. Ela pode ter ou não pode, porque hoje a gente sabe muito bem que tem pessoas envelhecendo muito bem, obrigado, né? Tem uns longevos aí para dizer pra gente que idade não é pura limitação, né? Principalmente dessa parte cognitiva. Mas é importante a gente cuidar desses pensamentos estereotipados e cuidar o quanto que a gente pode incapacitá-los por conta do nosso pensamento, né? Ou por conta do nosso comportamento com eles. Então, acho que essa é a primeira premissa para a gente estabelecer uma comunicação efetiva com uma pessoa. É a gente se comunicar pelo que ela é efetivamente, né? Esperar essa troca acontecer. Então, isso é um primeiro ponto. Pensando na demência, a gente vai encontrar um comprometimento da linguagem de forma inevitável, porque ou vai ser próprio do quadro da demência, ou vai ser porque ele teve outras alterações maiores da cognição. Então, se eu tenho uma dificuldade de atenção importante, se eu tenho uma dificuldade de memória importante, se eu tenho uma dificuldade de planejamento, de inibir comportamento, é muito difícil eu não ter uma dificuldade de comunicação. É muito difícil eu não ter. Vai resultar também numa dificuldade comunicativa. E aí, nesse sentido, tem que existir um alinhamento desde o início do diagnóstico até a levada para a terapia, desse ajuste com a família, né? De nivelar e de ajustar as expectativas, né? Do que eles vão poder fazer, do processo terapêutico e das estratégias que vão poder adotar e do que vão poder exigir desse idoso, né? Porque existem duas posturas, que eu acho que até tu pode comentar um pouquinho mais, que tem aquela postura da negação, e aí exige e prova, né? E faz provas constantemente, diariamente, de pedir, você lembra tal coisa? Mãe, qual é o nome daquele negócio? E coloca o paciente, não de forma talvez proposital, mas coloca o paciente numa situação mais constrangedora e difícil de lidar e estressora, ou tem aquele que protege totalmente. Então, a gente tem que encontrar o meio termo. A gente sabe que existem vários perfis de pessoas, então as estratégias que a gente vai comentar, pode ser que uma estratégia funcione e tenha outras que não, porque vai depender da pessoa, vai depender da família onde ela está incluída, ou do perfil do cuidador, e ainda vai depender do quadro clínico dela, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer é uma das demências, é a mais frequente, né? Mas tem tantas outras demências com um perfil comportamental totalmente diferente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nessas orientações para a gente não generalizar. A gente tem que levar isso de forma contextual. E se isso despertar, né, essas informações, despertar interesse, despertar um trabalho efetivo com a família, daí é legal procurar um profissional para ter isso de forma mais direcionada, de forma mais tranquila, porque a gente tem que entender o primeiro perfil comunicativo desse paciente, as demandas dele, as demandas da família para construir, que a gente diz esse processo reabilitador, né?
queria só colocar uma lembrança aí, sobre essa coisa de não tomar cuidado para não super proteger, porque quando a gente fala em idoso, e até o Thiago falou aí, que cada vez mais eles estão se tornando tecnológicos, alguns sim, nem todos. Mas a superproteção, mesmo para aqueles que precisam de cuidado, ela é um erro em alguns aspectos, porque quanto mais eu faço por ele, eu retiro dele a oportunidade de fazer. Montessori disse isso, né? Tudo que você faz por mim, você retira de mim. Então a gente tem que deixar ele fazer, mesmo que seja com dificuldade, mesmo que depois eu tenha que fazer de novo, mesmo que eu tenha que ajudar. Ele já fez isso com você um dia, né? Quando você estava adquirindo as habilidades. E agora você vai fazer com ele. Aí, Exatamente isso. Eu acho que um dos principais preceitos na reabilitação e na demência, quando a gente pensa, é manter o máximo a autonomia e a independência desse paciente, né? Desse idoso. Ao máximo de autonomia, ou seja, o poder de decisão dele, independência, esse trato motor dele, que ele tenha essa sagacidade e essa autonomia de forma geral, né? Então a gente tem que tomar cuidado nisso, porque isso também se transforma no limitador comunicativo, né? Para a gente ver como é que comportamento está ligado com tudo e é impossível a gente trabalhar sozinho com esse paciente, né? Então, um primeiro momento que a gente precisa é organizar a casa, né? Quando a gente percebe essas dificuldades de comunicação, né? Então, a gente tem que organizar a casa em que sentido? Primeiro, a minha família está adaptada, minha família entende o diagnóstico, entende o que está acontecendo, entende quais são as limitações neste primeiro momento? Se entende, ok. Existe a necessidade de um programa de treinamento? Provavelmente sim. E aí esse programa de treinamento, a gente cita aqui, dessa forma, a gente sabe que principalmente fora do país é muito comum ter esse programa de treinamento com os cuidadores ou com familiares, né? E aqui, ou, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele pode auxiliar, né, nesse treinamento, em como devemos nos comunicar com esse paciente, o como o cuidador deve se direcionar ao paciente, o quanto que a família pode estabelecer algumas questões, né? Porque a gente tem que lembrar que a família não é avaliador. A família é terapêutica, mas a família não é o avaliador. Então, a família está ali para acolher, para abraçar, para cuidar, para ser o filho, para ser o parente que está ali com ele, para ajudá-lo a passar por esse momento, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E pensar que quanto menos estressores ou dificuldades de comunicação nós tivermos, menos conflitos também haverão. Principalmente nessa fase de isolamento, está todo mundo junto em casa. Todo mundo também, né? Todo mundo estressado, né? Não tem jeito. Então, é importante a gente reduzir esses estressores ao máximo com esse paciente. E a gente já tem, assim, em estudo, já tem mais que comprovado que se a gente reduz esses estressores de comunicação, primeiro, a gente reduz o estresse do cuidador. E aí é legal falar aqui que o cuidador é o cuidador, a pessoa contratada, ou o cuidador, o familiar, né? Reduz esse estresse dele, reduz o risco de depressão, né? Porque a gente sabe que às vezes tem, infelizmente, alguns cuidadores com a sobrecarga que ficam, às vezes eu já vi casos, por exemplo, de cuidador entrar em óbito e o paciente ainda perdurar por um bom tempo, né? Então a gente vê esse estresse do cuidador, que é importante, ou então a gente cuida, né? Exatamente, eles precisam de uma linha de suporte bem importante. Ou a institucionalização precoce também acontece, né? Que aí é observado que às vezes institucionaliza o idoso um pouco antes do que poderia ou do que consideraria, porque existe esse conflito maior, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso e a importância do trabalho da comunicação, da estratégia. Quais são as queixas principais levantadas pelos cuidadores, pela família? É a repetição de perguntas, é o acesso a palavras, esquece muita palavra, tem dificuldade para se manter no mesmo tópico, então conversa um assunto e de repente já está em outro, não consegue se manter, ou você retoma a conversa com ele e aí você não consegue pegar, resgatar.
o idoso ele pede para sair de casa com frequência, ou de voltar para casa dele com frequência. E a gente sabe que não é somente comunicação, mas também tem muito comportamento, né? Nesses momentos. Sim. A gente tem que observar isso com calma. E manter um trabalho alinhado com a equipe médica também. Porque o trabalho com paciente com demência é um trabalho multidisciplinar. Não tem jeito, tá? É muito importante. Então, questões práticas. O que a gente pode fazer para esse paciente, né? O que a família pode ajudar? De forma geral, oportunizar a comunicação, certo? Favorecer a comunicação. Então, tem vários modelos para esse favorecimento. Tem um modelo de aprimoramento de fala que ele considera alguns pontos importantes. A coerência. Então, eu tenho que ter um tema coerente para falar com esse paciente, com esse idoso, né? Então, eu não posso simplesmente falar da bolsa de valores com ele se ele não tem familiaridade nenhuma. Ou então, trazer algo que está muito recente, mas que ele não está ligado. Ou então, Sim. de subestimar, de trazer um assunto muito bobo, certo? Tendo que ele tem mais para entregar. Então, a gente tem que ter um alinhamento desse assunto. O que vai ser abordado com esse idoso? O que vai ser conversado com ele? Né? E aí, por isso que a gente tem que pensar na particularidade do caso do idoso, dos comprometimentos que ele tem, do grau de comprometimento. Porque, obviamente, essas estratégias que a gente está falando, algumas vão ser direcionadas para um caso leve, outras para um moderado, outras para um caso grave. Então, a gente tem que ter esse manejo e ajuda dos terapeutas para ter esse manejo. E que estratégia mais eficiente? A clareza da fala é importante, tá? Então, pela palavra mesmo, manter no máximo a fala clara em questão de entonação, em questão de articulação. O tamanho das frases que eu falo tem que ser frases mais curtas, frases mais simples, diretas. A reciprocidade, que é uma coisa que parece óbvia, mas hoje, principalmente com o uso de celulares, de tecnologias frequentes, é muito comum a gente falar com alguém e está no celular, a gente não tem contato visual, a gente não estabelece uma comunicação efetiva. Então, é importante conversar com essa pessoa de frente, preferencialmente. É importante conversar e fazer com que ela entenda que você está disponível para conversar com ela. Você está ali cedendo, dando o seu tempo ali para estar com ela, né? E que você vai esperar esse tempo dela para se comunicar. Até porque, como é um declínio, a gente não pode esquecer, né? Tem a redução, né, da visão, da audição. Então, estar de frente é muito importante, né? Travou de novo. Melhorou. Então, estar de frente para a pessoa é muito importante para gente, para ela poder te ouvir completamente, né? Sim, com certeza. E aí tem a questão da continuidade, que é a continuidade mesmo do assunto, né? Muitas vezes essa pessoa, ela pode não conseguir dar continuidade com o assunto. Ela pode não conseguir iniciar um assunto. E é importante a gente estruturar para que esse assunto dê continuidade. E uma vez isso dando continuidade, a gente favorece a interação social dessa pessoa. A gente mantém ela mais online no mundo, né? Isso é importantíssimo. Outras coisas que trazem que é importante é o conforto. Oi. A imagem congelou, mas a voz está dando para ouvir perfeitamente. Aí se cair, você entra de novo, tá? Tá joia, então. Tá joia. A inclusão é importante, a ocupação e a identidade, né? Você tratar, parece algo básico, mas você tratar ela pelo nome. Você for iniciar uma fala, chamá-la pelo nome, estabelecer uma comunicação favorável com ela, estabelecer uma fala mais pausada, estabelecer um ambiente de conversação favorável, controlar o nível de ruído. Não adianta conversar, por exemplo, com alguns pacientes, né, dependendo do quadro, enfim,
você conversar com TV ligada, com rádio ligado, com celular ligado, com várias coisas fazendo barulho. Alô? Oi? Não. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É importante a atenção total ali com o idoso, né? Ainda mais se ele está apresentando um quadro de demência. Oi? Gente, voltou. Então vamos lá. Vamos lá, vamos firmes e fortes. Então, é importante a gente preparar o ambiente para ele. A questão da luminosidade, então, se tem refletores que podem trazer alguma irritabilidade para esse idoso, é importante a gente reduzir esse fator estressor. Então, tem várias questões. Então, o ambiente, você deixar com objetos familiares para facilitar essa nomeação para ele, facilitar essa esquematização de rotinas, né, para ele. É muito importante. E aí, pensando assim, como que a gente vai começar, né? A gente vai começar com motivação. Então, tá, tudo bem, você me falou que eu tenho que começar com conversar com ele questões pertinentes, assuntos pertinentes, manter. Mas o que eu vou falar com ele? Qual é o assunto? Primeiro, se esse paciente está sendo acompanhado, às vezes tem alguns assuntos abordados em terapia que você pode conversar com o terapeuta e falar: o que eu poderia falar com ele? Você pode fazer um link com o que foi trabalhado na terapia, às vezes algum assunto que foi tratado, às vezes a gente costuma lidar com textos, materiais menos complexos, figuras em sequência, uma determinada classe de estímulos que a gente trabalha, determinada categoria de objetos, de comida, enfim, né? Dependendo da necessidade do paciente. Você pode tentar conversar com o terapeuta para você aumentar a redundância do que está sendo trabalhado, né? De forma mais, que a gente diz, ecológica, né? Mais em casa mesmo. Mas você pode começar com a história dele. Pode começar a conversar sobre a história dele, ressaltando os aspectos voltados à vida dele, a preferência dele. Então, colher o que é da preferência dele, o que ele gosta de conversar, quais são os assuntos que ele prefere, entende? Então, isso é uma forma de começar um assunto. Uma das estratégias importantes, principalmente pensando nos quadros iniciais, é o uso da agenda para organizar a rotina desse paciente, organizar os momentos de conversa, de atividades em casa. Então, a gente tem um momento mais lúdico de música, vamos fazer alguma pintura. Oi? Te interromper um pouquinho. A conversa está tão agradável que a gente já está quase chegando a 1 hora de transmissão. Você acredita? Já! Passou rápido. O Instagram, ele derruba a gente. Então, o que eu queria já deixar combinado com as pessoas que estão aqui? Domingo a gente viu que o tempo seria pouco e nós planejamos que nós vamos continuar com esse tema na terça-feira que vem, né? Sim, tá me ouvindo? Sim. Sim, então, tô te ouvindo. Se cair, assim, eu tô achando assim muito interessante, apesar de ter congelado a imagem, o som manteve, mas o tema, assim, a participação das pessoas, teve alguém perguntando do grupo de apoio aos familiares. Gente, eu tô montando, eu vou divulgar, na verdade, a semana que vem, eu falei que divulgaria essa, porque semana passada eu fiz live quase todos os dias e isso consome muito tempo da gente. Mas na terça-feira, a hora que eu falei que vai continuar a semana que vem, subiu uma chuva de coraçãozinho. Então, a semana que vem a gente vai voltar. Eu interrompi agora porque são 20 horas, né? A gente começou entre 20 horas e 19 horas e 2 minutos, mais ou menos. Então, assim, queria que você falasse alguma coisa pra gente fechar, né? E nós vamos continuar semana que vem, gente. Pode ter certeza. Tá. Bom, é um pouco difícil sintetizar, mas o que eu poderia dizer nesse primeiro momento é estar à disposição, é ter um pouco de paciência, é pensar nas preferências desse idoso, desse paciente, é tentar buscar, por exemplo, músicas que ele gosta, contextos que ele gosta, é simplificar
a comunicação com esse paciente, é dar o tempo e esperar para ele responder, para ele elaborar, e se ele não conseguir, estruturar essa fala, estruturar sem medo essa fala. Tá? Eu acho que, para resumir tudo, seria isso. Não, olha só, fiz uma pequena confusão aqui, já tô demenciando, hein, gente, com tantas lives. Geralmente a gente começa às 17 horas, as de criança, de adulto às 19h30. Tô vendo se vocês estão prestando atenção. Temos tempo ainda, temos mais 20 minutos. Tá, pode continuar. Tá, só, então. Então eu vou correr aqui. Então, assim, por exemplo, uso de estímulos escritos com ilustração é interessante. Então, para o paciente conseguir se localizar de forma espacial, e aí você colocar isso escrito, você estabelece um meio para ele de estimulação de linguagem escrita e de leitura, né? Você ainda mantém ele com código. Livro de registro de rotina também é uma estratégia bacana para se utilizar. Colocar registros, por exemplo, de feriados, registros de datas comemorativas, utilizar fotos de familiares para ajudar esse idoso, calendários para ajustar as atividades diárias e semanais, deixar esse idoso programado e deixá-lo com uma rotina não mais fixa possível, mas deixar o mais regular possível, tá? Relógios de simples observação, se você observar que com relógio de ponteiro já está difícil de observar as horas. Um organizador de medicações, às vezes se o organizador já não é mais o suficiente, deixar as medicações separadas para os determinados horários e ofertar para ele. Uso de objetos familiares, como eu disse, principalmente em ambientes de quarto. Então, fotos, calendário. Opa, voltou agora? Não, voltou. Voltou? Tá. Voltou. Tá. Manter o uso do telefone. Tá? Então, tem dificuldade para anotar recado, às vezes esquece de anotar recado, tá? Mas você pode usar o telefone em outras situações, né? Você liga para ele. Caiu de novo. Travou? Agora voltou? Agora eu tô ouvindo, voltou. Voltou só o áudio, a imagem continua congelada, mas vamos prosseguindo. Tá, vamos lá então. Então, manter o uso de telefone é algo interessante. O uso da música já está mais que comprovado que é benéfico para a memória, é benéfico para a linguagem, então é um material interessante de ser usado e é mais lúdico, é mais gostoso para a família. Eu acho que é difícil a gente encontrar uma pessoa que não goste de música, por exemplo, né? Algumas recomendações que eu coloco aqui são utilizadas de forma terapêutica e sistemática, mas é importante a gente, de novo, ressaltar, é a família. Então, utilize esses meios, mas como forma mesmo de interação social, puxar a linguagem, porque a linguagem nada mais é do que interação, né? É tu proporcionar essa interação para ele, é você estar mais próximo dele e aproximá-lo do meio onde ele viveu até o momento, né? É fazer essa aproximação, é isso que linguagem serve. Utilizar a linguagem não verbal, então enfatizar gestos indicativos. Então, se você quer direcioná-la até a sala de estar e tem uma porta entre o quarto e a sala, já se direcionar à porta, indicar que você quer ir até a porta, fazer um gesto indicativo para ajudar, aumentar a redundância da mensagem. Tá? É bem importante fazer esse aumento de redundância. Repetir sempre que for necessário. Fazer a estruturação da fala do paciente quando for necessário. Dar tempo para ele tentar primeiro iniciar a fala. Se ele esquece uma palavra, de repente puxar para que serve? Você está querendo algo, mas para que serve? Qual que é o gesto dele? Aonde que é usado? Tá? É claro que usado de forma frequente começa a ser desgastante. E aí, nesse momento, vale a pena ajudar também na estruturação da fala, né? Mas sempre que possível, utilizar desses recursos para que ele justamente mantenha ao máximo as funções de linguagem e de memória,
tá? Então, usar perguntas fechadas ou opcionais. Então, em vez de a gente perguntar o que você quer comer no almoço, talvez dê opções, né? Ou talvez faça uma pergunta fechada. Vamos pensar isso nos quadros mais estabelecidos, de leve a moderado, grave. Hoje a gente precisa dessas orientações mais fechadas, né? A gente tem que pensar assim, num quadro mais leve da doença, onde a pessoa ela tem uma autoescolaridade, uma boa reserva cognitiva, onde ela teve todos os fatores protetores, como autoescolaridade, alto índice de leitura, de escrita, atividade física, sem deficiências sensoriais, então você deixa ela cada vez mais independente. Mas o paciente que já está mais debilitado, vale a pena a gente procurar deixar mais estruturado para ele, tá? Sim. A música é importante que seja uma música que ele goste, né? Porque às vezes a pessoa escolhe uma música que eu gosto, mas é importante que ele goste, que seja, tenha a ver com ele, né, emocionalmente, seja do tempo dele. Exatamente. E aí isso tem a ver com o contexto, né? A pertinência do contexto, é o que eu tenho que trazer do contexto, certo? Jamais usar fala infantilizada, jamais, né? A gente tem que partir da premissa que ele não é um bebê, ele não é uma criança, ele é um adulto. De ser tratado assim, hein? Hã? E não gosta de ser tratado como criança. Não gosta, a gente não gosta, então muito menos ele, e muito menos pelos filhos, né? Ele gostaria de ser tratado como criança, né? Ele gostaria de ser paparicado. Isso todos nós gostamos, né? Mas ser tratado de forma infantilizada, eu acho que não é viável. A fala infantilizada, ela gera mais resistência comportamental e mais resistência para atender comandos. Isso já foi observado, tá? Então não é viável. Evitar o uso do lembra. Você lembra tal coisa? Em vez de você falar, você lembra para onde a gente foi naquele sábado? Você pode falar, olha, naquele sábado, lembra que a gente foi em tal lugar com nosso primo? Isso vai fazer você puxar a conversa com ele. Agora você fala, você lembra? Ele vai primeiro tentar, ele vai se esforçar, ou ele vai falar, não lembro. E aí, de onde que veio conversa? De onde vai ter continuidade de conversa? A conversa para aí. Não é verdade? Então a gente tem que lançar estratégias e flexibilizações para ajudar esse paciente a cada vez falar mais com você, né? Um assunto bem importante é essa oscilação do quadro que vai ter. Então a gente tem que entender e tem que alinhar nossa expectativa que vão ter dias muito bons, vão ter dias de de um reconhecimento de faces, de um reconhecimento de vozes, um reconhecimento de palavras, leitura, comunicação muito bom, mas pode ter dias bem ruins, né? E aí, nesses dias ruins, é aí que a gente entra com todo o nosso suporte de orientações para cuidar desse idoso e para que a gente não entre no nível de frustração tão grande. Assim, e nem ele entre no nível de frustração grande. E um assunto que está em alta, e aí eu acho que isso a gente vai conversar depois com mais detalhe na terça que vem, né? É sobre os déficits sensoriais. Então, desde a década de 80... porque a gente ainda tem 20 minutinhos. Tá. Então, desde a década de 80, vem se estudando a interferência de déficits sensoriais, que são a perda auditiva ou a perda da acuidade visual, nos processos cognitivos, né? Então, hoje a gente sabe, depois de alguns estudos populacionais mais robustos, de que a perda auditiva, ela influencia, e daí eu vou falar da perda auditiva, que é o meu métier, né? A perda auditiva, ela tem uma alta influência na cognição, tá? Então, já foi visto a correlação da perda auditiva com os déficits de memória, colabora para os déficits de memória. Na minha experiência clínica, o que eu observo é que pacientes com dificuldade de linguagem, eles precisam de uma implementação de comunicação e de estratégias de comunicação, precisa de estratégias compensatórias de linguagem, mas o paciente com perda auditiva, ele precisa de mais. Porque toda aquela energia, vamos dizer assim,
para ficar fácil do entendimento. Toda aquela energia que seria utilizada para ele poder memorizar informações, ter atenção à informação, fazer abstração do que está sendo dito a ele, vai ter que ser utilizado para ele ouvir. Vai ter que ser utilizado para ele prestar atenção no que está ouvindo. E a gente acho que a maioria das pessoas já tiveram a experiência de ou assistir uma palestra em inglês, tem um tradutor, né? Ou então de ver um filme sem legenda em outro idioma. E a gente sabe o quanto cansada a gente está dessa situação, né? Então, a situação é muito parecida. Então, se a gente trata desses déficits sensoriais, no idoso saudável, vamos dizer, que é aquele idoso, que é aquela pessoa que vai ter só algumas questões de doenças sistêmicas, controladas, funcional. Se a gente não trata essa perda auditiva, a gente proporciona que esse idoso fique mais recluso, que ele não interaja, que ele não estabeleça comunicação, que ele tenha vergonha de se comunicar com os outros, porque, eu não vou pedir para fulano repetir para mim, porque ele já sabe desse estereótipo negativo que eu falei anteriormente, né? E aí isso pode trazer algumas alterações, né, Marilisa, comportamentais bem importantes, como a depressão, né? E aí a gente sabe que por sua vez, a depressão, ela é um fator também de risco, né, para um desenvolvimento de uma pseudodemência, de uma alteração de memória, né? Exatamente, porque quando a gente faz isso, quando ele não escuta e ele fica mais à parte do mundo, a gente ele fica à parte, ele não participa da relação, é um dos motivos, né, de ter indicativos para depressão. Imagina se você ficar fechado num lugar, tiver todo mundo fazendo uma coisa e você não puder participar, né? Acho mais difícil a gente imaginar de não ouvir do que de não ver. Mas exatamente um filme numa língua que você não domine sem legenda te dá essa percepção, né? Às vezes você escuta um barulho e não sabe o que aquilo significa. E isso é complicado. Isso é bem angustiante. Então, a gente já observou que pacientes, que idosos que utilizam a prótese auditiva, que passam pela reabilitação auditiva, eles possuem melhoras comportamentais, diminuem um pouco a sobrecarga do cuidador, porque justamente esse estresse comunicativo, ele baixa um pouco, ele fica online, né, mais atento ao ambiente em que ele está, ao sinal comunicativo, muito mais. A gente sabe que a partir dos 40, 50 anos começa a acontecer um declínio das habilidades auditivas, né, do processamento auditivo. Vem aqui para mim. Tá todo mundo vendo a imagem da Samira? Tá, Samira, pode falar. Posso falar? Então, a gente sabe que dos 40 a 50 anos ocorre esse declínio das funções, né, das habilidades auditivas, e a gente sabe que a gente não processa mais na mesma velocidade a informação, a gente sabe que a compreensão de fala no ruído, ela é bem pior, né? Então, imagina isso no idoso, potencializado com alterações cognitivas. É importante, muito importante, que a gente rodeie esse paciente nessas múltiplas funções, porque essas múltiplas funções são importantes para a gente manter a comunicação dele, manter a memória, manter a atenção. A gente tem que dar subsídios para que ele consiga entregar uma comunicação mais efetiva, né? Então, hoje existem já intervenções voltadas para os pacientes. O que não falta são, vou dizer, existem vários aparelhos, várias tecnologias para esse paciente que tem o déficit auditivo, mas é importante a gente corrigir tudo isso, da mesma forma que a acuidade visual, né? A acuidade visual, ela é muito conhecida, é muito conhecido a gente fazer um exame com oftalmo todo ano,
né? É comum a gente fazer essa triagem com oftalmo, mas a gente não tem costume de ir no otorrino todo ano, a gente não tem costume de fazer uma audiometria todo ano, né? Nem no Como a gente faz. é. Oi? Nem de fazer alguns exames de rastreio, né? Como que tá a saúde neurológica. A gente não tem esse hábito. Não tem, porque ainda a gente sabe que o Brasil, de uma forma geral, ele está mudando agora a cultura em relação à prevenção da doença, né? Ainda a gente está muito focado em trabalhar com a doença em si, e não com a prevenção de tudo isso, né? Então, esses últimos anos, eles vieram para comprovar que sim, trabalhar com prevenção é infinitamente melhor, né? É infinitamente mais viável para o Estado, pensando em custos, para a família também, e reduz vários estressores, reduz vários riscos, certo? Então é importante Sim. a gente cuidar desses déficits sensoriais, porque são bem importantes mesmo. A gente não... A gente, como tem esse sentido, a gente não consegue dimensionar, né? Só uma pessoa mesmo que tem esse déficit consegue dimensionar o que acontece, quais são as restrições sociais e comunicativas que ela sofre com isso, Exatamente. É muito importante a gente entender que ele precisa continuar participando do mesmo mundo que a gente, né? Apesar dos déficits de visão, de audição, de declínio cognitivo, ele precisa continuar tendo a mesma oportunidade de se relacionar que a gente. Sim, sim. É exatamente isso. Eu acho que a mensagem que fica, principalmente, é disso, sabe? De a gente tentar manter essas atividades ao máximo, deixar esse idoso participar mais do dia a dia dele. Falando essa frase fica estranho, né? Mas é bem isso mesmo. Deixar com que ele participe mais da vida dele, deixar ele se apropriar mais dentro do possível, com supervisão, sem botá-lo em risco. Oi? Tirar ele do papel de espectador e colocar ele como papel de ator da própria vida, né? Exato, ele tem que ser o protagonista. Eu sei que é muito difícil, tá? Eu não vou falar, eu sei exatamente como é que é, porque eu nunca tive um parente com demência. Mas eu sei o que é e o que as famílias lidam, né? Como que as famílias lidam. Eu sei da dificuldade que é. Não é uma coisa simples, mas é um pontapé. A gente precisa dar esses starts, né? Então, eu não consigo fazer sozinho. E nem é para fazer sozinho. Hoje existem profissionais capacitados para te auxiliar, para ajudar. Nessa época de isolamento ainda tem profissional para te auxiliar, né? Cada um vai ter aí um posicionamento, e aí eu também não quero entrar nessa questão, que é mais polêmica, né? Mas estando em isolamento profissional, né? Ou não, ele indo te atender, ou te atendendo à distância, existe opção, né? Então hoje tem profissionais que atendem por teleatendimento, a gente consegue fazer o atendimento via teleatendimento, a gente tem eu venho observando uma troca enorme com as famílias, tem sido muito benéfico, porque várias questões que a gente precisava muito da família, hoje a família está mais próxima e a gente consegue fazer isso junto com a família. E nos casos presenciais, a gente tem essa interação também garantida, né, com o paciente. Mas é possível trabalhar, né? E daí é importante sempre pensar nesse trabalho casado. Porque como a comunicação ela não vem sozinha, nenhuma função vem sozinha, é importante a gente utilizar esse trabalho casado com o psicólogo, usar o trabalho casado com o fisioterapeuta, por exemplo, quando tiver uma marcha comprometida, o trabalho casado com o neurologista, ou com o geriatra, ou com o psiquiatra. É importante a gente manter essa equipe unida para trazer esse resultado melhor para o paciente. Porque, como eu disse para você, a comunicação ela é muito complexa para um só cuidar.
E assim, você vê, né? Às vezes muda uma coisa, muda todas as nossas referências, não é verdade? Eu faço live Sim. ali na sala, coloco ali a minha aguinha, o meu cronômetro, tenho o relógio do computador, tenho o relógio aqui do celular, e hoje, com essa conexão difícil, eu vim mais para perto do roteador. E perderam os relógios. Você viu que rapidamente eu esqueci que a gente tinha mais tempo? Né? Se a gente Pois tirar as é, referências, eu não preciso estar na demência para mim não, ficar numa situação em que eu me sinta um pouco perdida. Vou usar esse exemplo de hoje. Então, a gente sim, precisa deixar as nossas referências visuais, auditivas, uso da agenda, do cronômetro, da caixinha de remédio dividido por dias, de manhã, tarde, noite, deixar de uma forma que ele consiga fazer as coisas. A semana passada eu fiz uma live com uma colega e a gente usou a casa como local de estimulação. Fomos cômodo a cômodo. Coisas que ele pode fazer, mesmo estando com alguns prejuízos cognitivos. E aí, aham, essa oportunidade, enquanto ele está fazendo isso, eu vou realizando uma comunicação verbal, né? Tem uma comunicação visual através das caixinhas. Se ele tem maior facilidade com a leitura, com a palavra escrita, se ele não tem, com um desenho, né? Depende do prejuízo, do quanto isso afetou, né? Mas é sim. importante que a gente tenha os marcadores, porque quando você retira os marcadores, facilmente você pode se desorganizar. E aí a depressão, ela se instala em situações em que a pessoa se sinta entristecida, tenha situações desfavoráveis, não tratando a depressão como uma simples tristeza, porque não é. A gente vai falar disso em outro dia. Mas é importante que a gente dê condições a esse idoso, para ele não ser espectador da própria vida, mas ele ser atuante dentro daquilo que ele pode fazer. Né? Porque de uma forma geral, todos esses trabalhos, quando eles são realizados, quando o médico fala, agora você tem que chamar um físio, agora você tem que chamar a psico, você tem que chamar a fono, é para aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Fora do país, são já adotados protocolos mais rápidos, vamos dizer assim, onde essa equipe já é chamada desde o começo e tem trabalho desde o começo, porque aí qual que é o objetivo da reabilitação na demência? É você encontrar estratégias compensatórias para esse paciente e, além das estratégias compensatórias, tentar segurá-lo o máximo de tempo possível naquele grau, naquela doença, né? Então, é importante esse trabalho com o profissional desde o começo, porque desde o começo a gente consegue prevenir várias questões, treinos de ferramentas, de despertador, de bilhetes, de cartões. A gente também consegue isso por mais tempo, né, para ele. Ele já aprende a ferramenta. É melhor para o próprio paciente, né, e para a família também. Então, semana que vem a gente vai voltar nesse tema, falando da comunicação, das estratégias de comunicação. Vamos entrar um pouquinho aí nos fatores de depressão. É importante também, gente, a gente tomar cuidado com o que a gente comunica, como a gente comunica. Sexta-feira aqui no Rio de Janeiro foi lançado a pontuação para a escolha de quem vai ter direito a respirador ou não. E muitos idosos ficaram chocados, ficaram deprimidos no final de semana por saber que estão no grupo que entre escolher uma coisa ou outra, vão estar, não vão estar escolhidos para o Vão tratamento, ser né? desfavorecidos na situação, né? Tô tendo até dificuldade para falar com muito amor isso, né? E entre uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais idosa, o tratamento vai para uma pessoa mais idosa, vai para a pessoa mais Pessoa mais jovem. E os idosos ficaram um pouco deprimidos em relação a isso. Teve várias profissionais comentando que foram procuradas durante o final de semana para aplacar um pouco essa angústia, né? claro, claro. E é por isso, gente, que a gente vai redobrar os cuidados, né? Você tem um idoso em casa, então não tenta sair o mínimo possível, tenta trazer o mínimo possível de pessoas. Às vezes precisa de um atendimento presencial, o profissional vai tomar cuidado
cuidados necessários, mas naqueles casos apenas que isso for realmente necessário, né? Teve um problema, uma hipertensão que descontrolou muito, um açúcar que subiu muito. É um caso que necessita ir para o médico, conversou com o seu médico por telefone, ele mandou ir para emergência, mas a gente vai tomar todos os cuidados com os idosos, né? Para que eles realmente não tenham acesso a esse vírus. Mas temos uma boa notícia, aqui no Rio teve esses dias uma senhora de 101 anos que teve alta. Ai, E que ela coisa boa. nasceu durante a gripe espanhola. Olha só que pessoa resistente, né? Olha, É muito. E estava lúcida. Então a gente precisa sim. tomar cuidado, gente. Comunicação, expressão visual, dar espaço para o nosso idoso. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Samira? Não, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é o esperar, né? Se mostrar disponível, certo? E dentro daquelas estratégias que eu passei, tentar adotar e experimentar, conversar com o terapeuta também, porque é bem importante essa troca, né? Porque a gente sabe que para cada caso existe uma particularidade. A gente não pode ser leviano e falar assim, ah, adota tudo que eu falei que vai dar certo, né? Não é uma receita de bolo, mas parte do que eu levei, ver o que é aplicável, o que é possível. E muito do que tu falou na questão da comunicação, com muito carinho, né? Porque eu acho que falta esse afago nessa hora, que eu acho que a gente fica tão preocupado de ter que cuidar disso e daquilo, ainda mais agora com o isolamento, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que limpar tudo, eu tenho que lavar tudo. O quanto que a gente está acolhendo, o quanto que a gente está abraçando e estabelecendo as relações mais próximas mesmo. Acho que é isso. Então, gente, olha, nós agradecemos a presença de vocês. Peço desculpa que teve hora que a imagem ficou congelada, teve hora que sumiu mesmo, mas como a gente estava tendo voz, nós permanecemos, esperamos que para a semana que vem isso se mantenha melhor, mas Também espero. tá todo mundo, né, com essa participação online e aí fica bem complexo. Samira, muito obrigada. Semana que Eu que vem, agradeço. 19h30, a gente vai estar aqui de novo e vamos estar Sim, pode falando contar. novamente da comunicação. Tá, Tá Joia. bom? Então, agradeço mais uma vez e agradeço a todos por terem compartilhado um pouco